Isabela jamais imaginou que sua viagem de noivado para Paris se transformaria na maior história de amor e tragédia que o Brasil já conheceu, quando o luxuoso navio Príncipe Real naufragou no Atlântico Sul levando consigo sonhos, vidas e segredos de uma época dourada. O cais de Santos fervilhava numa manhã ensolarada de março de 1912, quando o navio Príncipe Real se preparava para sua viagem inaugural rumo ao porto de Le Havre, na França. Era o orgulho da navegação brasileira, um transatlântico de 240 metros de comprimento, com acomodações de luxo dignas dos grandes navios europeus, construído especificamente para transportar a elite cafeeira paulista em suas viagens de negócios e prazer ao velho mundo. Isabela Vasconcelos de Almeida observava a movimentação do porto de uma janela do Hotel Palace, onde sua família passará a noite anterior à partida. Aos 22 anos, era considerada uma das jovens mais belas e cobiçadas de São Paulo, filha do Barão de Vasconcelos, um dos maiores produtores de café do país. Seus cabelos castanho-dourados ondulados eram penteados no último estilo parisiense, e seus olhos azuis carregavam uma melancolia que contrastava com a vida privilegiada que levava. Aquela viagem representava muito mais que simples turismo, era sua jornada rumo a um casamento arranjado com o conde François de Montclair, aristocrata francês falido que viera ao Brasil em busca de uma esposa rica capaz de salvar suas terras ancestrais. O enlace havia sido negociado pelo barão como forma de conquistar um título europeu para a família, seguindo a moda entre os novos ricos do café que buscavam um lustro aristocrático para suas fortunas recém-adquiridas. Isabela, querida, precisa se aprontar. O embarque é em 2 horas, disse sua mãe, baronesa Eugênia, entrando no quarto com ar solene. A mulher de 45 anos carregava nos ombros o peso de uma vida dedicada a manter as aparências da alta sociedade paulistana, mas seus olhos revelavam uma preocupação maternal que tentava esconder. Sim, mamãe, respondeu Isabela, sem tirar os olhos da janela. Observava os trabalhadores do porto, homens simples, queimados pelo sol, carregando bagagens dos passageiros de primeira classe. Havia algo na energia vital daqueles homens que a intrigava, uma autenticidade que contrastava com a vida artificial que conhecia nos salões aristocráticos. O Príncipe Real era, de fato, uma obra-prima da engenharia naval. 3 classes distintas separavam rigidamente os passageiros: primeira classe, onde viajavam os barões do café e suas famílias; segunda classe, ocupada por comerciantes prósperos e profissionais liberais; e terceira classe, repleta de imigrantes europeus em busca de nova vida no Brasil, além de brasileiros humildes que conseguiram economizar o suficiente para a passagem. Isabela sabia que seu destino estava traçado: 3 semanas de viagem, casamento pomposo em Paris, vida como condessa em um chantier decadente, filhos que perpetuariam a união entre dinheiro brasileiro e sangue azul europeu. Era o script perfeito para uma jovem de sua posição social, exceto pelo fato de que sua alma ansiava por algo mais verdadeiro, mais autêntico, mais vivo. Enquanto se vestia para o embarque, Isabela não fazia ideia de que aquela viagem mudaria não apenas sua vida, mas se tornaria uma das tragédias mais lembradas da história marítima brasileira. Nem poderia imaginar que, em poucos dias, conheceria um amor tão avassalador que a faria questionar todos os valores nos quais fora criada. Se essa história está mexendo com você, curta nossa vídeo. A vida de Isabela havia sido cuidadosamente moldada desde a infância para cumprir um único propósito: fazer um casamento que elevasse ainda mais o status da família Vasconcelos na sociedade brasileira. Nascida em 1890, cresceu na fazenda Santa Isabel, uma propriedade de 50.000 hectares no interior paulista onde milhões de pés de café se estendiam até o horizonte, sustentando uma fortuna que rivalizava com as maiores da época. Seu pai, Joaquim Vasconcelos de Almeida, havia construído o império cafeeiro partindo praticamente do nada. Filho de um pequeno comerciante português,
conseguirá comprar suas primeiras terras durante a crise de 1870, expandindo sistematicamente seus domínios até se tornar um dos reis do café. O título de barão havia sido concedido pela princesa Isabel em 1888, em reconhecimento às suas contribuições para a economia nacional. Mas o barão carregava a insegurança típica dos novos ricos. Sabia que sua fortuna era imensa, mas faltava-lhe o prestígio social que apenas séculos de linhagem aristocrática poderiam proporcionar. Por isso, dedicara anos planejando casamentos estratégicos para os filhos que solidificariam a posição da família entre a verdadeira elite. Isabela crescerá consciente desse destino. Educada por governantas francesas e suíças, falava 4 idiomas fluentemente, tocava piano como uma virtuose, pintava aquarelas delicadas e sabia comportar-se impecavelmente em qualquer situação social. Sua educação fora planejada nos mínimos detalhes para formar a esposa perfeita para um aristocrata europeu. Mas por trás da fachada de jovem aristocrata perfeita, Isabela nutria sonhos e desejos que jamais ousara verbalizar. Lia secretamente romances proibidos, admirava pinturas de artistas considerados inadequados para moças de boa família, e sonhava com uma vida onde pudesse escolher seu próprio caminho. O noivado com o conde François de Montclair havia sido acertado durante uma visita dele ao Brasil no ano anterior. Homem de 35 anos, educado e elegante, mas com um olhar frio que jamais se iluminava ao falar com Isabela. Ela percebera imediatamente que ele não a via como pessoa, mas como solução para seus problemas financeiros. O dote de 2 milhões de francos que acompanharia o casamento seria suficiente para restaurar suas propriedades e manter o estilo de vida aristocrático ao qual estava acostumado. Durante os preparativos para a viagem, Isabela tentará algumas vezes conversar com a mãe sobre suas reservas em relação ao casamento. Mamãe, será que o casamento por amor não é mais importante que o casamento por conveniência? Perguntara numa tarde, enquanto provavam vestidos importados de Paris. A baronesa Eugênia suspirou profundamente antes de responder: minha filha, amor é luxo que pessoas como nós não podem se dar. Nosso dever é com a família, com as gerações futuras. Você casará com um conde, seus filhos serão aristocratas genuínos, e um dia compreenderá que fiz tudo isso por amor, amor por você e por nossa linhagem. Isabela aceitara a resposta em silêncio, mas por dentro sentia uma revolta crescente. Observava os trabalhadores da fazenda, via a simplicidade de suas vidas, a genuinidade de seus sentimentos, e questionava-se se toda aquela riqueza e status valiam a pena se significassem abdicar da possibilidade de amar verdadeiramente. A viagem para a Europa representava, em sua mente, a última semana de liberdade antes de se tornar prisioneira dourada de um casamento sem amor. Planejava aproveitar cada momento a bordo do príncipe real para vivenciar um pouco da vida que jamais poderia ter, mesmo que fosse apenas observando outros passageiros viverem de forma mais autêntica. O que Isabela não sabia era que o destino havia preparado para ela uma experiência que transcenderia todos os seus sonhos mais ousados, colocando-a diante de escolhas que definiriam não apenas seu futuro, mas também o legado de uma tragédia que marcaria para sempre a história da navegação brasileira. O embarque no Príncipe Real foi um espetáculo grandioso que atraiu multidões ao cais de Santos. O navio, pintado de branco imaculado com detalhes dourados, parecia um palácio flutuante ancorado no porto. Isabela subiu pela passarela da primeira classe, observando a separação rigorosa entre as diferentes categorias sociais, uma metáfora perfeita de sua própria vida rigidamente compartimentada. As acomodações da família Vasconcelos ocupavam toda uma ala da primeira classe, suíte real com sala privativa, quartos individuais decorados com móveis franceses legítimos, banheiras de mármore e janelas panorâmicas com vista para o oceano. O luxo era ostensivo, mas Isabela sentia-se como numa prisão dourada em movimento.
Durante os 2 primeiros dias de viagem, seguiu rigidamente o protocolo esperado de uma jovem de sua posição. Participava dos jantares formais no salão principal, onde a elite cafeeira exibia suas joias mais caras e discutia negócios enquanto as esposas conversavam sobre moda parisiense. Passeava pelo deck da primeira classe nos horários apropriados, sempre acompanhada da governanta francesa, Mademoiselle Dubois. Mas na manhã do 3º dia, algo inesperado aconteceu que mudaria completamente o rumo de sua viagem e de sua vida. Isabela havia acordado antes do amanhecer, sufocada pela sensação de estar vivendo uma vida que não era a sua. Escapou silenciosamente de seus aposentos e subiu ao deck superior para assistir ao nascer do sol no Atlântico. Era um momento de rara solidão, longe dos olhares vigilantes da governanta e das expectativas familiares. Estava absorta contemplando a imensidão do oceano quando ouviu uma voz masculina cantando baixinho em português, uma canção popular que jamais ouvirá nos salões aristocráticos. A melodia vinha da direção dos decks inferiores, carregada de uma melancolia bela e autêntica que tocou algo profundo em sua alma. Movida por uma curiosidade irresistível, Isabela desceu discretamente pelas escadas que levavam à 2ª classe, território proibido para passageiros da 1ª classe. Foi quando viu pela primeira vez um jovem de cerca de 25 anos, cabelos escuros ondulados desarrumados pela brisa marinha, olhos castanhos intensos, pele morena queimada pelo sol, roupas simples mais limpas. Ele estava sozinho na amurada, observando o horizonte com uma expressão de quem sonha com horizontes ainda mais distantes. Havia algo magnético em sua postura, uma mistura de força e vulnerabilidade, de sonhos e determinação que contrastava totalmente com os homens afetados que Isabela conhecia em seu círculo social. Quando ele se virou e seus olhos se encontraram, Isabela sentiu algo que nunca havia experimentado antes, uma corrente elétrica que percorreu todo o seu corpo, um reconhecimento instantâneo de afinidade que transcendia palavras. Era como se 2 almas que se procuravam há séculos finalmente tivessem se encontrado. Desculpe, senhorita, não sabia que havia alguém aqui, disse ele, com um sotaque que revelava origem humilde mas educação autodidata. Não precisa se desculpar, respondeu Isabela, surpresa com a própria coragem em conversar com um desconhecido. Sua música era linda. Que canção era aquela? Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto, tão diferente dos sorrisos calculados que ela conhecia. É uma canção que meu pai cantava quando eu era criança. Sobre o mar, sonhos e terras distantes. E você está indo realizar seus sonhos na Europa? Perguntou ela, esquecendo completamente as regras de etiqueta que proibiam conversas com estranhos. Vou estudar engenharia em Paris. Ganhei uma bolsa do governo francês, ele respondeu com orgulho genuíno. E a senhorita? Também vai estudar? A pergunta simples atingiu Isabela como um raio. Estudar? A ideia de uma mulher de sua classe estudar em universidade era impensável. Seu destino era casar, ter filhos, administrar uma casa aristocrática. Educação formal era privilégio masculino. Eu vou me casar, murmurou ela, as palavras saindo como confissão de uma sentença de morte. Algo na expressão dele mudou, uma sombra de tristeza passou por seus olhos, como se compreendesse instintivamente que ela não falava de casamento por amor. Naquele momento, os sinos do navio tocaram anunciando o café da manhã da 1ª classe, e Isabela percebeu que precisava voltar antes que sua ausência fosse notada. Mas enquanto se dirigia às escadas, virou-se uma última vez. Como é seu nome? Perguntou ela. Eduardo Santos, respondeu ele. E o seu? Isabela, disse ela, omitindo propositalmente o sobrenome aristocrático. Quando retornou aos aposentos da 1ª classe, Isabela sabia que algo havia mudado irreversivelmente dentro dela.
Havia encontrado algo que nem sabia que procurava, e isso tornava seu futuro planejado ainda mais sufocante. Inscreva-se no canal para acompanhar essa história. Nos dias seguintes ao primeiro encontro, Isabela se transformou numa pessoa que ela mesma não reconhecia. Desenvolvia estratégias elaboradas para escapar da vigilância de Mademoiselle Dubois e encontrar Eduardo nos decks inferiores. Cada encontro clandestino era uma aventura perigosa que acelerava seu coração tanto pelo medo de ser descoberta quanto pela emoção de viver algo genuíno pela primeira vez. Eduardo era tudo que sua educação aristocrática ensinara a desprezar, filho de um operário ferroviário de Jundiaí, estudioso autodidata que conseguirá a bolsa francesa através de puro mérito intelectual. Mas também era tudo que sua alma desejava, autêntico, apaixonado por conhecimento, sonhador que acreditava poder mudar o mundo através da engenharia. Durante suas conversas secretas, Isabela descobriu um universo que jamais imaginara existir. Eduardo falava sobre justiça social, sobre um Brasil onde talento importasse mais que berço, sobre construir pontes que unissem não apenas lugares, mas também classes sociais. Suas palavras incendiavam a imaginação dela de uma forma que nenhuma aula de piano ou francês jamais conseguirá. Você já pensou em como seria um país onde uma pessoa fosse julgada por suas ideias, não por sua linhagem? Perguntou Eduardo numa tarde, enquanto observavam golfinhos acompanhando o navio. Seria um sonho, respondeu Isabela, mas impossível de realizar. Por que impossível? Por que pessoas como seus pais não permitiriam, ou por que você não acredita que seja possível? A pergunta a deixou sem resposta. Eduardo tinha o dom de fazer perguntas que expunham as contradições de seu mundo com uma clareza dolorosa. A situação se complicou drasticamente quando Isabela começou a rejeitar compromissos sociais da primeira classe para passar mais tempo com Eduardo. Suas ausências nos chás vespertinos e jantares formais não passaram despercebidas. Isabela, você anda muito estranha, comentou a baronesa Eugênia durante um jantar formal. Mademoiselle Dubois me disse que você tem desaparecido frequentemente. Onde tem ido? Apenas caminhando pelos decks, mamãe. O ar do mar me faz bem, mentiu Isabela, sentindo o coração disparar. A situação piorou quando o doutor Henrique Marques, médico da alta sociedade paulistana que viajava no mesmo navio, comentou ter visto Isabela conversando com um rapaz da segunda classe durante uma de suas tentativas de encontrar Eduardo discretamente. Certamente deve ter sido um mal-entendido, disse o barão, mas seus olhos carregavam uma suspeita que gelou o sangue de Isabela. Minha filha jamais se rebaixaria a conversar com pessoas inadequadas. A partir daquele momento, a vigilância sobre Isabela se intensificou. Mademoiselle Dubois recebeu ordens para não deixá-la sozinha nem por um minuto. Seus passeios foram restringidos a horários específicos e áreas determinadas. Era como se tivesse se tornado prisioneiro oficial de sua própria classe social. Mas o amor havia plantado raízes profundas demais para ser podado por convenções sociais. Isabela e Eduardo desenvolveram um sistema elaborado de comunicação através de bilhetes deixados em locais secretos do navio. Encontravam-se em horários impossíveis, como durante os turnos de limpeza quando os decks ficavam vazios, ou nas primeiras horas da madrugada quando todos dormiam. Durante esses encontros roubados, a conexão entre eles se aprofundou além de qualquer coisa que Isabela julgara possível. Eduardo não apenas a ouvia, ele a via, compreendia seus sonhos reprimidos, validava seus questionamentos sobre a vida que fora forçada a aceitar. Se você pudesse escolher livremente, que vida gostaria de viver? Perguntou ele numa madrugada, enquanto observavam as estrelas refletidas no oceano. Gostaria de estudar, de escrever, de viajar o mundo aprendendo sobre diferentes culturas. Gostaria de amar alguém que me amasse por quem sou,
Não pelo dote que represento, confessou Isabela, verbalizar pela primeira vez desejos que mantivera secretos por anos. E por que não pode ter essa vida? Por que nasci mulher numa família que vê mulheres como peças de xadrez em jogos de poder masculinos? A conversa foi interrompida por ruídos de passos se aproximando. Isabela teve que fugir correndo de volta aos seus aposentos, mas levou consigo a certeza de que havia encontrado alguém que compreendia sua prisão dourada e que, talvez pela primeira vez, oferecia a possibilidade de liberdade. O que nenhum dos dois sabia era que o destino preparava para eles um teste definitivo que forçaria Isabela a escolher entre o mundo que conhecia e o amor que descobrira, uma escolha que logo seria tomada nas circunstâncias mais dramáticas possíveis. O momento da verdade chegou na noite do 10º dia de viagem, quando Isabela finalmente tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Não conseguia mais viver dividida entre o mundo das aparências e a realidade de seus sentimentos. Durante o jantar formal daquela noite, anunciaria publicamente que não se casaria com o Conde François, custasse o que custasse. Vestiu seu mais belo vestido, um modelo orfe de seda azul turquesa com bordados em pérolas que realçava a cor de seus olhos, e desceu ao salão principal da primeira classe. A elite cafeeira estava reunida em toda sua pompa, barões e baronesas, comendadores, grandes fazendeiros, todos trajando suas melhores joias e roupas importadas. Papai, disse Isabela, sua voz tremendo ligeiramente mais carregada de determinação, preciso lhe dizer algo importante na frente de todos. O barão de Vasconcelos a olhou com surpresa e um pressentimento ruim. O silêncio se fez no salão, todos os olhares se voltando para a jovem que raramente chamava atenção para si mesma. Eu não posso me casar com o Conde François, declarou Isabela, sua voz ganhando força. Não posso viver uma vida baseada em mentiras, casando-me com alguém que não amo por razões que não compreendo nem aceito. O choque foi total. Várias senhoras levaram a mão ao peito, escandalizadas. O barão ficou lívido de raiva e humilhação pública. Isabela! Como ousa me humilhar desta forma? Volte para seu quarto imediatamente. Não, papai. Pela primeira vez na vida, vou fazer uma escolha que seja realmente minha. Descobri o que é amar de verdade, e não vou abrir mão disso por conveniências sociais. Foi então que a tragédia que mudaria tudo começou. Um estrondo terrível ecoou por todo o navio, seguido de uma vibração que fez cristais tilintarem e pessoas cambalearem. Luzes piscaram, e o navio estremeceu de uma forma que todos instintivamente souberam ser anormal. Segundos depois, outro impacto ainda mais violento. O príncipe real havia colidido com um grupo de rochas submersas não mapeadas no Atlântico Sul, a cerca de 800 quilômetros da costa brasileira. O casco se rompeu em 2 pontos cruciais, e a água começou a inundar os compartimentos inferiores a uma velocidade aterrorizante. O pânico se instalou instantaneamente. Gritos ecoavam pelos corredores, pessoas corriam em todas as direções, e o navio começou a inclinar visivelmente para estribordo. Isabela, em meio ao caos, teve um único pensamento: Eduardo. Preciso encontrar Eduardo, gritou ela, tentando correr em direção às escadas que levavam à segunda classe. Isabela, não seja louca. Fique conosco, gritou o barão, mas ela já havia se perdido na multidão desesperada. Lutando contra a corrente de pessoas que subiam dos decks inferiores, Isabela desceu as escadas inundadas, procurando desesperadamente por Eduardo. A água gelada já chegava aos seus tornozelos, e o vestido pesado dificultava seus movimentos. Encontrou-o ajudando famílias de terceira classe a subirem para os decks superiores, carregando crianças e apoiando idosos com uma coragem que a fez amá-lo ainda mais intensamente. Eduardo, gritou ela.
Quando ele a viu, seus olhos se encheram simultaneamente de alegria e terror. Isabela! O que está fazendo aqui? É muito perigoso. Não conseguiria viver sabendo que você estava em perigo enquanto eu me salvava, disse ela, suas palavras saindo entrecortadas pela emoção e pelo esforço físico. Ele a tomou nos braços, e pela primeira vez, se beijaram, um beijo desesperado, apaixonado, carregado da certeza de que aqueles poderiam ser seus últimos momentos juntos. Eu te amo, Isabela. Amo mais que minha própria vida. Eu também te amo, Eduardo. E escolho estar com você, aconteça o que acontecer. Naquele momento, com o navio afundando ao redor deles e suas vidas por um fio, Isabela finalmente estava livre, livre para amar, livre para escolher, livre para ser verdadeiramente ela mesma. Mas a liberdade havia chegado no momento mais perigoso possível, e agora precisariam lutar não apenas por seu amor, mas por suas próprias vidas. As 2 horas seguintes se transformaram no inferno mais organizado que Isabela já havia presenciado. O príncipe real estava condenado, os compartimentos estanques, que deveriam conter o alagamento, haviam sido danificados pela violência da colisão, e o navio afundava inexoravelmente. Eduardo e Isabela lutaram lado a lado para ajudar passageiros da terceira classe a alcançarem os decks superiores, onde os botes salva-vidas estavam sendo baixados ao mar. A hierarquia social que governara o navio durante a viagem desabou completamente. Agora havia apenas seres humanos desesperados lutando pela sobrevivência. Mulheres e crianças primeiro, gritavam os oficiais, mas havia botes insuficientes para todos os passageiros. O luxuoso príncipe real, construído para ostentar a grandeza brasileira, havia economizado em equipamentos de segurança para maximizar o espaço destinado às acomodações de primeira classe. Isabela viu cenas que jamais esqueceria, famílias sendo separadas, homens corajosos cedendo seus lugares nos botes para estranhos, crianças chorando perdidas no caos, a orquestra do navio tocando música clássica numa tentativa desesperada de manter a calma. Isabela! Uma voz familiar cortou o tumulto. Era o barão de Vasconcelos, acompanhado de 2 marinheiros. Graças a Deus a encontrei. Venha, consegui lugar no primeiro bote para nossa família. Papai, eu não vou sem Eduardo, gritou ela, segurando firmemente a mão do jovem. O barão olhou para Eduardo com o desprezo de uma vida inteira de preconceitos de classe. Este rapaz que está causando a perdição de minha filha? Guardas, separem-nos imediatamente. Os marinheiros tentaram agarrar Eduardo, mas Isabela se interpôs. Se vocês tocarem nele, eu pulo no mar. Juro que faço isso. A determinação feroz em sua voz fez todos hesitarem. O barão percebeu que tinha segundos para tomar uma decisão, ou perdia a filha definitivamente, ou aceitava o inaceitável. Está bem, gritou ele, derrotado. Venham os 2, mais rapidamente. Correram pelos decks inclinados, o navio gemendo e rangendo enquanto se despedaçava. Chegaram ao local onde o último bote da primeira classe estava sendo baixado, mas havia espaço para apenas mais uma pessoa. Eduardo empurrou Isabela em direção ao bote. Vá. Você precisa sobreviver. Não sem você, ela protestou, agarrando-se a ele. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Você mudou minha vida. Me ensinou que existe amor verdadeiro neste mundo. Agora precisa viver para contar nossa história. Eduardo, não. Prometa que vai viver, que vai ser livre, que vai amar novamente se a vida lhe der essa chance. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto o navio se inclinava ainda mais dramaticamente. Eduardo a beijou uma última vez, um beijo que carregava todo o amor, toda a despedida,
toda a eternidade que não teriam juntos. Eu te amo para sempre, sussurrou ele, empurrando-a gentilmente para o bote salva-vidas. Isabela foi baixada ao mar, seus gritos desesperados por Eduardo sendo abafados pelo ruído ensurdecedor do navio se partindo ao meio. Do bote, ela viu a silhueta dele no deck, ajudando outros passageiros até o último momento. O Príncipe Real afundou em 2 horas e 40 minutos, levando consigo 1.200 pessoas das 2.800 que estavam a bordo. Eduardo Santos foi uma delas, um jovem engenheiro que morreu como herói, salvando vidas até seus últimos momentos. Isabela sobreviveu, mas uma parte dela afundou junto com aquele navio. Quando os navios de resgate chegaram na manhã seguinte, encontraram uma jovem que havia partido como filha obediente da aristocracia cafeeira e retornará como mulher transformada pelo amor e marcada pela tragédia. O mundo nunca mais seria o mesmo para nenhum dos sobreviventes do Príncipe Real, especialmente para uma jovem que aprenderá o verdadeiro significado do amor exatamente no momento em que o perdeu para sempre. Compartilha com alguém essa história. Os 3 meses que se seguiram ao resgate revelaram a extensão devastadora da tragédia do Príncipe Real e transformaram Isabela numa pessoa completamente diferente. As investigações oficiais expuseram escândalos que abalaram a confiança da sociedade brasileira na elite nacional. O navio havia partido com equipamentos de segurança inadequados, os exercícios de emergência haviam sido negligenciados, e a separação rígida de classes custará centenas de vidas desnecessárias. Mais chocante ainda foi descobrir que o conde François de Montclair, com quem Isabela deveria se casar, estava entre os primeiros a abandonar o navio, empurrando mulheres e crianças para garantir seu lugar num bote salva-vidas. Testemunhas relataram que ele chegou a arrancar uma criança dos braços da mãe para tomar seu lugar, revelando uma covardia moral que contrastava brutalmente com o heroísmo de Eduardo. Isabela descobriu detalhes sobre a vida de Eduardo que tornaram sua perda ainda mais dolorosa. Ele havia sido o primeiro de sua família a conquistar educação superior, trabalhando desde os 12 anos para pagar os estudos. A bolsa para estudar engenharia em Paris representava não apenas seu sonho pessoal, mas a esperança de toda uma comunidade de trabalhadores ferroviários em Jundiaí que o haviam apoiado financeiramente. Cartas encontradas em seus pertences revelaram que Eduardo planejava usar seu conhecimento para retornar ao Brasil e construir ferrovias que conectassem regiões isoladas, facilitando o desenvolvimento nacional. Seu sonho era democratizar o progresso, tornar a educação e oportunidades acessíveis a pessoas de origem humilde como ele. A revelação mais impactante veio quando Isabela descobriu que Eduardo havia salvado pessoalmente 23 pessoas durante o naufrágio, incluindo 8 crianças que só sobreviveram porque ele as carregou até os botes salva-vidas. Testemunhas contaram que ele permaneceu no navio até o último momento, garantindo que outros escapassem primeiro. Um marinheiro sobrevivente relatou as últimas palavras que ouviu de Eduardo: "Digam a Isabela que morri pensando nela, e que espero que ela viva a vida livre que sempre sonhou." Isabela retornou ao Brasil como uma mulher radicalmente transformada. Recusou-se categoricamente a considerar qualquer arranjo matrimonial, declarando à família que nunca se casaria com alguém que não fosse escolhido por amor. A experiência no Príncipe Real havia quebrado para sempre sua disposição de viver segundo expectativas alheias. Contra a vontade feroz do Barão de Vasconcelos, ela usou sua herança pessoal para fundar a Escola Eduardo Santos em Jundiaí, oferecendo educação gratuita para filhos de trabalhadores. Foi a primeira escola brasileira a aceitar estudantes independente de origem social, gênero ou cor, causando escândalo na sociedade conservadora da época. Isabela tornou-se pioneira na educação feminina, criando cursos técnicos que preparavam mulheres para profissões anteriormente exclusivamente masculinas. Defendia publicamente que o Brasil só se desenvolveria quando aproveitasse todo o potencial humano disponível, independente de preconceitos sociais.
Sua transformação pessoal foi radical. A jovem tímida e obediente se tornou uma mulher determinada e eloquente, que viajava sozinha pelo interior do país identificando talentos que mereciam oportunidades educacionais. Estabeleceu um fundo de bolsas de estudo em memória de Eduardo, permitindo que centenas de jovens pobres mais brilhantes estudassem em universidades europeias. O barão de Vasconcelos inicialmente tentou interná-la, alegando que havia perdido o juízo após o trauma do naufrágio. Mas Isabela havia se tornado figura pública respeitada, com apoio de intelectuais progressistas e da imprensa liberal. Sua história de amor e sacrifício no Príncipe Real a tornará símbolo de uma nova geração de mulheres brasileiras. 5 anos após o naufrágio, Isabela recebeu a visita inesperada da mãe de Eduardo, Dona Maria Santos, uma mulher humilde que viajara de Jundiaí para conhecer a jovem por quem seu filho havia se apaixonado. "Meu filho me escreveu sobre você", disse Dona Maria, entregando uma carta que Eduardo havia enviado pouco antes da partida. Dizia que havia encontrado alguém que o fazia acreditar que o mundo poderia ser melhor. A carta, escrita com a caligrafia cuidadosa de Eduardo, continha palavras que fizeram Isabela chorar como não chorava desde o naufrágio. "Conheci uma jovem que tem alma de águia presa em gaiola dourada. Se algo me acontecer, espero que ela encontre coragem para voar." Dona Maria se tornou como uma segunda mãe para Isabela, e juntas trabalharam expandindo os projetos educacionais em memória de Eduardo. A parceria entre aristocrata e operária simbolizou a quebra de barreiras sociais que Eduardo havia sonhado ver. Isabela nunca se casou, mas viveu uma vida plena dedicada à educação e justiça social. Morreu aos 82 anos, em 1972, cercada por centenas de ex-alunos que haviam escapado da pobreza através das oportunidades que ela criará. Em seu testamento, deixou toda a sua fortuna para a continuação dos projetos educacionais, com uma única exigência, que uma placa no hall principal de cada escola criasse e lembrasse para sempre, em memória de Eduardo Santos, que ensinou que o verdadeiro amor se mede pela disposição de sacrificar tudo pelo bem daqueles que amamos. A tragédia do Príncipe Real se tornou um marco na história marítima brasileira, levando a mudanças drásticas nas regulamentações de segurança naval. Mas o legado mais duradouro foi o sistema educacional criado por Isabela, que permitiu que milhares de brasileiros pobres tivessem acesso a oportunidades que transformaram não apenas suas vidas, mas o próprio país. O amor entre Isabela e Eduardo durou apenas 10 dias, mas suas consequências se estenderam por décadas, provando que alguns encontros são tão poderosos que continuam mudando o mundo muito depois que os protagonistas partiram. O impacto da história de Isabela e Eduardo transcendeu suas vidas pessoais, transformando profundamente a mentalidade da sociedade brasileira sobre amor, classe social e sacrifício pessoal. A tragédia do Príncipe Real se tornou o divisor de águas que marcou o fim da Belle Époque brasileira e o início de uma consciência social mais democrática. A primeira mudança significativa ocorreu na própria elite cafeira. Muitas famílias aristocráticas, chocadas com os relatos sobre a covardia do Conde François e impressionadas com o heroísmo de Eduardo, começaram a questionar os valores que haviam guiado suas decisões matrimoniais. Casamentos arranjados por interesse tornaram-se menos comuns, e jovens da alta sociedade passaram a reivindicar mais autonomia em suas escolhas amorosas. Dona Cecília Prado, filha de outro barão do café, cancelou seu noivado com um aristocrata português após conhecer a história de Isabela. "Se uma mulher pode escolher o amor verdadeiro mesmo diante da morte", declarou ela, "eu posso escolher minha própria vida diante das convenções sociais." Sua decisão inspirou dezenas de outras jovens da elite paulista a seguirem caminhos similares. A fundação da Escola Eduardo Santos criou um modelo educacional revolucionário que se espalhou por todo o país.
Intelectuais como Monteiro Lobato e Euclides da Cunha se tornaram defensores públicos do projeto, argumentando que o Brasil precisava aproveitar talentos independente de origem social para se modernizar verdadeiramente. O sistema de bolsas criado por Isabela descobriu gênios entre os filhos de operários, agricultores e trabalhadores urbanos. Muitos desses beneficiários se tornaram engenheiros, médicos, professores e líderes políticos que moldaram o Brasil do século XX. A história de Eduardo, o jovem humilde que quase se tornou engenheiro em Paris, inspirou uma geração inteira a acreditar que educação poderia quebrar barreiras sociais. A própria navegação marítima brasileira foi transformada pelos eventos do Príncipe Real. Novas leis exigiam equipamentos de segurança adequados, treinamento regular de tripulação, e proibiam discriminação de classe durante emergências. O Protocolo Eduardo Santos determinava que durante naufrágios, a prioridade fosse exclusivamente para mulheres, crianças e pessoas com necessidades especiais, independente de sua classe social. A história de amor entre Isabela e Eduardo se tornou lenda nacional, contada em cordéis, peças teatrais e romances populares. O casal se transformou em símbolo do amor que transcende diferenças sociais, inspirando artistas, escritores e compositores por décadas. Villa-Lobos compôs uma sinfonia intitulada Águas Profundas em homenagem às vítimas do Príncipe Real, com movimentos específicos dedicados ao amor de Isabela e Eduardo. A obra se tornou uma das peças clássicas mais tocantes da música brasileira, executada anualmente na data do naufrágio. O impacto mais profundo foi na própria concepção de heroísmo brasileiro. Eduardo Santos, o operário que morreu salvando vidas, se tornou modelo de masculinidade alternativa ao machismo aristocrático da época. Sua coragem, generosidade e capacidade de amar sem possessividade inspiraram uma nova geração de homens brasileiros. Escolas primárias em todo o país incluíram a história de Isabela e Eduardo em seus currículos de história pátria, usando-a para ensinar valores como coragem moral, sacrifício pelo bem comum, e a importância de julgar pessoas por seu caráter, não por sua posição social. A família Santos, em Jundiaí, se tornou símbolo de dignidade operária. O pai de Eduardo, seu José, passou a ser procurado por jornalistas e intelectuais interessados em compreender como uma família simples havia criado um jovem de caráter tão exemplar. Meu filho aprendeu desde pequeno que não importa de onde você vem, mas para onde está indo, disse seu José numa entrevista que se tornou famosa. E que a pessoa mais rica do mundo é aquela capaz de dar a vida por amor. O cemitério onde Eduardo foi simbolicamente homenageado, seu corpo nunca foi encontrado, se tornou local de peregrinação para jovens casais, que iam jurar amor eterno inspirados pela história do casal. Sua lápide simbólica trazia a inscrição escolhida por Isabela: aqui jaz um homem que provou que nobreza não está no sangue, mas no coração. Um século depois da tragédia do Príncipe Real, a história de amor entre Isabela e Eduardo continua inspirando gerações de brasileiros, tornando-se uma das narrativas mais poderosas sobre como o amor verdadeiro pode transformar não apenas duas vidas, mas toda uma sociedade. O legado mais impressionante está na rede de instituições educacionais criada por Isabela. A Fundação Eduardo Santos expandiu-se para mais de 200 escolas em todo o território nacional, mantendo sempre os mesmos princípios: educação gratuita e de qualidade independente de origem social, com um foco especial em descobrir e desenvolver talentos entre jovens de famílias humildes. Estatísticas mostram que mais de 50 mil brasileiros conseguiram escapar da pobreza através das oportunidades educacionais criadas em memória de Eduardo. Entre eles, dezenas se tornaram engenheiros, médicos, professores, artistas e líderes comunitários que continuaram o ciclo de transformação social iniciado por Isabela. A dona Isabela nos ensinou que educação é a única herança que ninguém pode roubar, disse Maria da Conceição, primeira mulher negra formada em engenharia no Brasil,
beneficiária de uma bolsa da Fundação Eduardo Santos. Ela provou que uma pessoa pode usar sua dor para curar o mundo. A história do casal se tornou objeto de estudo em universidades internacionais, citada como exemplo de como tragédias pessoais podem catalisar mudanças sociais profundas. Sociólogos apontam o caso de Isabela como marco na emancipação feminina brasileira, demonstrando como uma mulher conseguiu transformar luto em propósito social. O Museu da Imigração em São Paulo dedicou uma ala inteira à história do Príncipe Real, onde visitantes podem conhecer a trajetória de Eduardo Santos e outros imigrantes que sonhavam construir um Brasil melhor. A exposição se tornou uma das mais visitadas do museu, especialmente por jovens casais que se inspiram na história de amor que desafiou todas as convenções. Artistas contemporâneos continuam reinterpretando a narrativa de Isabela e Eduardo. O filme Águas Profundas, 2010, ganhou o Festival de Gramado e foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A obra de teatro 10 Dias de Eternidade permanece em cartaz há 15 anos, sendo a peça brasileira com maior número de apresentações na história. A cada ano, no dia 15 de março, data do naufrágio, centenas de pessoas se reúnem no Cais de Santos para a cerimônia das Rosas Brancas. Famílias inteiras jogam flores no mar em homenagem às vítimas do Príncipe Real, mas especialmente para lembrar que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma em inspiração para outros. O aspecto mais tocante do legado é como a história continua influenciando decisões pessoais de brasileiros comuns. Pesquisa recente mostrou que 78% dos jovens entre 18 e 25 anos conhecem a história de Isabela e Eduardo, e 45% citam o casal como inspiração para suas próprias escolhas amorosas, preferindo relacionamentos baseados em afinidade genuína ao invés de conveniência social. Eles me ensinaram que é melhor ter um amor verdadeiro por 10 dias do que uma vida inteira de fingimento, escreveu Ana Paula Santos, sem parentesco com Eduardo, em carta que se tornou viral nas redes sociais. Se Isabela teve coragem de escolher o coração numa época muito mais difícil, eu também posso. O legado mais profundo está na transformação da própria concepção brasileira sobre classes sociais. A história de Eduardo, operário que se tornou herói nacional, ajudou a construir um imaginário onde valor pessoal não depende de origem familiar. Dezenas de líderes políticos e sociais citam sua trajetória como inspiração para políticas de inclusão social. Hoje, quando jovens enfrentam pressões familiares para relacionamentos convenientes, quando pessoas questionam se vale a pena lutar por sonhos que parecem impossíveis, quando alguém duvida do poder transformador do amor genuíno, a história de Isabela e Eduardo ressoa como um lembrete eterno. Alguns encontros são tão poderosos que suas ondas continuam mudando o mundo por gerações. Essa foi mais uma história que prova que o amor verdadeiro não é medido pelo tempo que dura, mas pela eternidade de transformações que deixa como herança.